perguntou se a fibromialgia pode ser um gatilho para outras doenças reumáticas ou pode ser fruto de outra. Parece com a do caso anterior. A pessoa acabou de lançar Isso. na live. Essa pergunta é bem interessante. Eu já meio que respondi anteriormente, mas eu faço questão de reforçar, porque a fibromialgia ela pode ser expressão de uma outra doença de base, reumática autoimune, por exemplo, como artrite reumatoide, como lúpus. Então, o indivíduo ele pode abrir o quadro com sintomas fibromiálgicos. Ou, por exemplo, o paciente que tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, diabetes, eles podem abrir o quadro ou ter na sua expressão clínica sintomas fibromiálgicos. Então, 70% dos casos, a fibromialgia ela é secundária a uma doença de base. Entendi. 30% em média é que é primária. Então, ela pode ser, sim, uma sintomatologia relacionada a uma outra doença de base. Muito obrigada pela resposta. E quais são as causas? A predisposição genética, ela é contagiosa? É uma pergunta muito interessante. Na verdade, a causa é desconhecida. O que se sabe, na verdade, é que existem já alguns trabalhos mostrando que existem perfis de personalidade relacionados à fibromialgia. Como, por exemplo, as pessoas que tendem a ser mais introspectivas, as pessoas que tendem a abraçar todos os problemas da família, que normalmente são o centro e que absorvem todas as questões de dentro do componente familiar. Essas pessoas têm mais tendência a desenvolverem a doença. Pessoas que são mais perfeccionistas. Então, existem alguns estudos que relacionam essas características de personalidade ao desenvolvimento da doença. Na verdade, o que se tem de comprovação do ponto de vista de fisiopatogenia é que existe uma desregulação, existe uma hipersensibilidade, desregulação de substâncias cerebrais que vão aumentar a sensibilidade à dor, né? É como eu falei, é a percepção da dor. Então, as pessoas que têm fibromialgia, elas têm uma sensibilidade maior em relação à dor do que os indivíduos sem a doença. E uma questão que já se sabe também é que existe uma desregulação nos neurotransmissores. Ora, o que são os neurotransmissores? São substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que são células neurológicas, e a desregulação nesses transmissores, que estão envolvidos no processo de quadro de dor, e isso causa uma amplitude dessa percepção, gerando também a questão de alteração de humor, depressão, que são os neurotransmissores chamados serotonina e noradrenalina. Que interessante. Tem uma pessoa aqui, Josiane Cruz, pergunta se ela... Está com câncer. Aqui essa pergunta é bem interessante, eu queria abrir um parêntese. A fibromialgia... Essa pergunta é muito interessante e eu queria abrir um parêntese. A fibromialgia, ela é chamada a doença da alma. Então, normalmente, existe um contexto emocional, de emoções negativas, de sentimentos negativos, de pensamentos negativos, que interferem na expressão da doença física. Então, patologias como doenças reumáticas autoimunes, doenças tireoidianas, diabetes, que tem também um componente de autoimunidade, e aqui eu abro um parêntese, autoimunidade significa autoagressão, o que estava pronto organicamente para ser, fisiologicamente, para defender, desregula e ataca o próprio organismo, é isso que a gente chama de autoimune. Então, dentro desse contexto, o indivíduo com câncer, ele tem, dentro desse contexto, as questões emocionais, eles podem realmente também expressarem sintomas fibromiálgicos, sendo a neoplasia uma doença de base aí, e a fibromialgia uma questão secundária. Então, pode sim. Entendi. E existe no Brasil algum estudo em desenvolvimento ou tratamento? O que fazer para diminuir a questão das dores?
As dores do fibromialgico, normalmente elas respondem melhor a opioides fracos, como, por exemplo, o tramadol, né? O tramadol é uma boa opção em relação à dor. Nós usamos também antidepressivos, porque, baseado nesse contexto que eu conversei, de desregulação dos neurotransmissores, então são usados os antidepressivos porque eles inibem a recaptação desses neurotransmissores. Então usamos a duloxetina, a amitriptilina e também alguns anticonvulsivantes, né, e que são envolvidos como a pregabalina. A pregabalina tem mostrado bons resultados no controle da dor, mas, de um modo geral, Cláudia, o tratamento é individualizado, certo? Por quê? Porque, a depender do caso, alguns pacientes eles apresentam mais um quadro álgico. Então, nós vamos investir no tratamento dele em relação ao analgésico. Alguns pacientes eles têm um componente de contratura muscular maior dentro do contexto da dor. Então, se faz necessário o uso do relaxante muscular. Alguns pacientes eles têm um componente de insônia muito importante. Então, nós vamos investir aí na melatonina, que tem mostrado bons resultados na melhora da qualidade do sono desses pacientes. Então, isso vai muito de caso em caso, tem que ser avaliado também as contraindicações, os efeitos colaterais desses medicamentos, a idade do paciente, as comorbidades também, como eu tenho colocado bastante aqui. Então, para que se faça a escolha terapêutica adequada. E o acompanhamento da psicologia pode agregar valor no tratamento dos pacientes portadores de fibromialgia? É muito importante que se tenha em mente que a fibromialgia ela é multiprofissional. Então, na verdade, são 3 pilares importantes na condução terapêutica da fibromialgia. Primeiro, a questão psicoterápica, e hoje a gente sabe, tem muitos trabalhos já mostrando a importância da psicoterapia cognitivo-comportamental até em melhorar a dor, o humor durante meses para esses pacientes. Há a questão da atividade física no ponto de redução de estresse, de ansiedade e até mesmo do quadro depressivo. Então, a atividade física também é um segundo pilar importante no tratamento e a questão medicamentosa. Então, é uma coisa que a gente sempre conversa na consulta reumatológica, a importância dessa tríade aí dentro do tratamento. Não basta só o tratamento medicamentoso. O indivíduo tem que rever, de fato, a qualidade de hábitos de vida, investindo, sim, na atividade física e também na importância da psicoterapia. Então, para nós, reumatologistas, é muito importante contar com o apoio do educador físico, do fisioterapeuta, do psicólogo, dentro do contexto do tratamento da fibromialgia. Doutora Mônica, é possível o paciente poder ter uma vida normal, isso no âmbito sexual, familiar, no meio do trabalho? De fato, a doença, ela interfere de um modo geral na qualidade de vida desses portadores de fibromialgia. Então, é importante que os familiares entendam o processo de adoecimento, ajudem durante as conduções terapêuticas, porque são fundamentais essa interação do contexto dos profissionais de saúde com a família. É importante que a família acredite que o indivíduo ele está com dor, ele está sofrendo e que a família é um elo importante no processo de melhora e de conexão de saúde desses pacientes. Então, interfere bastante nas relações dentro familiares, interfere sim nas questões sexuais, tanto do portador quanto dos parceiros, porque a pessoa que sente dor, ela também, e saúde, a saúde a gente fala de modo integral, então não é só a saúde física, é a saúde emocional, é a saúde sexual, né? E todo esse processo é envolvido, então interfere sim, e também nas relações dentro do trabalho. Esse é um ponto muito importante, Cláudia, que a gente vê no dia a dia, esse contexto que o paciente ele fica constrangido porque os colegas de trabalho não acreditam que ele sente dor, né? Porque, na verdade, o indivíduo de dor crônica, ele não é como o indivíduo de dor aguda. O indivíduo de dor aguda, ele grita, ele tem faces de sofrimento, ele está angustiado. O indivíduo que tem dor crônica, ele não tem essa angústia visceral. Ele está ali mais tranquilo, mas está vivenciando um processo de dor. Mas é uma dor que já o acompanha ao longo do tempo. Então, isso é muito importante porque só quem sente
é quem está vivenciando a dor, né? É impressionante as suas respostas com os relatos que os pacientes estão descrevendo a sua situação. Eu agradeço a senhora realmente é engajada, entende do assunto. Vamos lançar uma próxima pergunta. Algumas pessoas estão questionando sobre o fator genético. Se num ambiente que a família tem um portador de fibromialgia, há possibilidade de ter outro, de passar à frente? Não. A fibromialgia propriamente dita, não. Mas se existir uma doença reumática autoimune, por exemplo, artrite reumatoide, sendo a doença de base relacionada à fibromialgia, sim. Lúpus, como sendo doença de base, sim. Agora, a fibromialgia por si só não tem comprovação em relação à predisposição genética. Como eu falei, a causa ainda é desconhecida, certo? Uma coisa importante, Cláudia, que foi colocado aqui, é que foi questionado se a fibromialgia é uma doença que gera aposentadoria. É uma pergunta muito interessante, porque é uma demanda muito grande em consultório, essa questão. A fibromialgia, pessoal, é uma doença, é uma síndrome dolorosa, crônica, mas ela não é ocupacional, certo? Ela não é uma doença ocupacional, ela não é uma doença incapacitante. Ela não gera lesão tecidual, ela não gera lesão articular, não gera inflamação nem degeneração, certo? É como dito, não tem melhor característica, é uma doença de alma, em que as emoções são expressadas através do contexto físico. Então, ela não está no rol de doenças ocupacionais, tá bem? Apesar da dor ser tão impactante a ponto de gerar uma alteração na qualidade de vida do indivíduo, isso é incontestável, mas não é doença ocupacional, tá bem? O que é incrível, porque tem alguns países que, inclusive, aposenta, né, o portador de fibromialgia. Aí uma pessoa está lançando aqui uma questão sobre a medicação. Por que portadores de fibromialgia são tratados com medicamento de depressão e convulsão se não sofre exatamente disso? Alguns desenvolvem com o tempo depressão, ansiedade, mas primordialmente, inicialmente não. Por que recebe esse tipo de medicação? É uma pergunta bem interessante, como eu falei, porque, na verdade, o contexto do antidepressivo e anticonvulsivante, eles vão agir muito mais como analgésicos no componente de dor, bloqueando os receptores de captação de neurotransmissores de dor, que é e a noradrenalina, do propriamente dito. Então, nós vamos ajustar o tipo de medicamento antidepressivo e a dose, ela vai funcionar mais como analgésico, como combate à dor, do que combate à depressão. Então, por isso que eu lhe disse, Cláudia, que é importante individualizar e, na entrevista médica, individualizar o componente que é mais exacerbado naquele paciente, porque pode ser a dor, pode ser o quadro depressivo, pode ser a ansiedade, pode ser a insônia, pode ser um quadro de contratura muscular. Então, cada caso tem que ser avaliado de maneira que se proponha uma condução, um planejamento terapêutico adequado. Então, não existe receita de bolo para o tratamento de fibromialgia. Nós estamos falando de uma doença que tem uma relação muito estreita com o emocional. Então, não existe receita de bolo. Cada caso tem que ser avaliado de forma individualizada. Então, a questão do uso do antidepressivo e anticonvulsivante tem mais relação com a analgesia, a depender da dose e do tipo de medicação que for utilizado, tá bem? Se for um quadro que prepondera depressão, então nós vamos fazer antidepressivos mais potentes, com mecanismos de ação que atinjam mais a depressão, tá certo? Certo. Hoje nós temos, além dos antidepressivos e anticonvulsivantes, os analgésicos, como eu falei, em casos de dores, como foi a pergunta, os analgésicos opioides e também os canabinoides, que são, hoje, já tem vários estudos mostrando que eles melhoram a dor, melhoram também a questão de ansiedade, né? Mas tem alguns efeitos colaterais e é por isso que a gente tem que ter muito critério na indicação, porque nós não podemos fazer a receita de bolo para todo mundo. Por exemplo, se o paciente for idoso, se ele tiver comorbidade,
Então, vamos analisar qual é a medicação mais adequada, que tem menos efeitos colaterais, porque usar alguns tipos por exemplo, relaxantes musculares em idosos, pacientes podem ficar sonolentos, com propensão à queda, entende? Então, tudo tem que ser muito bem avaliado do ponto de vista de sintomatologia e de restrições medicamentosas também.